Galera, com o recente anúncio da DLC de Lies of P Overture, eu decidi trazer na íntegra a história do game e de alguns personagens para preparar o terreno para quando a DLC ali chegar, né? Esse jogo é bem importante para mim e pro canal também, então eu espero que curtam essa minissérie. Lembrando que esse vídeo e os demais que vão vir terão spoilers, então eu aconselho jogar antes de assistir. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Faus. Aqui a gente fala sobre notícias, vazamentos, novidades e tudo que envolva o mundo dos games e suas tecnologias. Então, já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem enrolação, bora pro vídeo. A linha do tempo de Lies of P é bastante nebulosa. Muitos acontecimentos fundamentais para compreender a história de Krat são apresentados em um período temporal incerto. Em alguns momentos parecem ter ocorrido há anos, enquanto em outros dá a impressão de que se passaram apenas alguns meses. E em que momento o Grande Pacto entrou em vigor? Quando exatamente ocorreu a tragédia na casa de caridade Moná, também conhecido como Casarão Rosa? O que levou à queda da torre da oficina, descrita como um grande conflito? Há quanto tempo a doença de petrificação começou a se espalhar? E qual foi o intervalo entre essa praga e o início do frenesi dos títeres? Afinal, o caos começou há dias, semanas ou meses? Não há respostas definitivas. Sabemos que o Grande Pacto foi uma criação do mestre dos técnicos de títeres, Giuseppe Geppetto, que mergulhou profundamente no estudo do ergo junto aos alquimistas que o convidaram para Krat. Geppetto teve um filho, Carlo, que faleceu ainda jovem. Tomado pelo luto, ele usou seu conhecimento sobre a verdadeira essência do ergo para desenvolver o órgão Pi, um coração artificial capaz de canalizar grandes quantidades do minério azul e aproximar os títeres da humanidade. O ergo de Carlo foi transferido para a obra-prima de Geppetto, permitindo que o menino continuasse existindo de alguma forma, por meio de suas memórias, como se sua consciência tivesse sido incorporada à máquina. Mas isso seria suficiente para transformar Pi em um humano de verdade? De qualquer forma, Geppetto garantiu que seu títere especial estivesse livre do Grande Pacto, permitindo-lhe tomar suas próprias decisões, lutar e até mentir. Essas características, além de serem traços humanos, eram essenciais para a missão que Pi deveria cumprir: reunir o ergo necessário para, em teoria, restaurar a humanidade de Carlo. E, cara, voltaremos a esse ponto aqui mais adiante, tá? Dessa maneira, Pi não foi afetado pelo frenesi dos títeres, mas ele não foi o único. Outros autômatos também despertaram algum nível de consciência própria, o que os libertou das restrições do Grande Pacto. Entre eles estão Polendina, o leal mordomo da Senhora Antônia, e Pulcinella, servo fiel de Venini. Curiosamente, ambos se tornaram conscientes no momento em que perceberam que nutriam amor por seus mestres. Geppetto apostava na relação entre pai e filho para garantir que seu títere, com livre arbítrio, seguisse suas ordens. Ao contrário dos outros autômatos, ele não podia simplesmente controlá-lo da maneira tradicional. O Grande Pacto escondia um segredo, a chamada Lei Zero. Uma diretriz oculta que complementava a ordem de que os títeres deveriam obedecer ao seu criador. Essa lei determinava que Geppetto era o seu verdadeiro criador. Sim, foi o próprio pai de Pinóquio que desencadeou o frenesi dos títeres, manipulando seu comportamento por meio de sinais codificados transmitidos via ondas de ergo. Ele tomou essa atitude extrema ao perceber os planos sinistros dos alquimistas. Assim, os títeres violentos se tornaram uma barreira contra a praga que transformava humanos em carcaças, ainda que, para isso, precisassem exterminar a população de Krat. Ufa, tanta informação importante, hein? Acho que essa primeira parte já elucida alguns pontos que ficaram difíceis de serem entendidos durante o jogo. Mas ainda temos um bom caminho pela frente em relação à história deste jogo maravilhoso. Mas me digam nos comentários se vocês já sabiam desses detalhes.
E se tiver alguma coisa que ficou de fora, também comentem para que eu possa trazer em outro vídeo. Lembrando que isso daqui, pessoal, vai ser uma minissérie explicando a história do jogo, para quando chegar lá a DLC, a gente conseguir entender um pouco melhor ali os acontecimentos, né? Terminar ali de complementar essa história do jogo base, fechou? Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Compartilhe com seus amigos que também curtem tudo sobre o mundo dos games. E vamos crescer essa comunidade juntos, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e falou!